Quando a gente quer trabalhar com o treinamento, né, que envolva a área da educação física, a área da saúde, a área do esporte, eu tenho que conhecer o que o meu cliente, o que o meu atleta, o que o meu aluno ele está visando e está procurando. E eu tenho que respeitar a individualidade biológica dele. Ou seja, o primeiro princípio que a gente tem que respeitar é o princípio da individualidade biológica. Ou seja, cada sujeito, cada pessoa, ela vai se comportar de uma forma diferente a partir do momento do trabalho que tu vai exercer com ela. Ou seja, eu tenho que saber mais ou menos o histórico de cada sujeito. Se é um sujeito mais treinado ou menos treinado, eu não posso trabalhar com a mesma carga de treinamento. Então, esse respeito, esse princípio, a gente tem que respeitar, obviamente. A partir daí, tem outro princípio muito importante, que é o princípio da adaptação. Ou seja, como é que ele vai reagir a partir da carga de treinamento que eu aplicar nele. Ou seja, vamos supor, por exemplo, agora eu estou no meu estado de equilíbrio, no meu estado de repouso, porque eu não estou realizando nenhum tipo de exercício, vamos dizer assim, tá? Porque eu estou sentado. Então, a gente afirma que eu estou num estado de homeostase. Quando eu vou realizar um exercício, pode ser ele uma caminhada, pode ser ele uma corrida, pode ser ele um treinamento de força, pode ser ele uma partida de futebol, todo exercício ele é um estresse, ou seja, eu estou recebendo um estresse, meu corpo está recebendo um estresse, e a partir desse estresse, o meu corpo vai se adaptar. Então, de que forma o meu corpo vai adaptar ao estresse que ele vai estar recebendo a partir do exercício também é um tipo de princípio. Então, cada um vai sofrer uma adaptação diferente conforme for o conhecimento dele, ou seja, a experiência dele com esse tipo de exercício. A partir daí, a gente tem outro princípio, que é o princípio da sobrecarga, ou o princípio da supercompensação. Normalmente, quando a gente vai falar de sobrecarga, a gente pensa que, já é alguma coisa em excesso. Tem que tomar cuidado, se tem alguma sobrecarga, então isso quer dizer que é ruim. Não. Sobrecarga nada mais é que, se eu tenho aqui meu estado de equilíbrio que eu falei para vocês, né? A gente está vindo aqui nessa continuidade. Eu vou receber uma carga de exercício. Essa carga, eu bati nela aqui, como eu falei para vocês, o exercício é um estresse. Ela bateu aqui, eu vou, obviamente, se meu corpo sofreu um estresse, ele vai sofrer uma queda. Só que aí entra o princípio da supercompensação, ou da sobrecarga. A minha ideia é que, logo que eu tiver um período de repouso, um intervalo, quando eu retomar novamente a minha próxima sessão de exercício, em vez de eu voltar nesse nível, eu vou voltar nesse nível aqui. Ou seja, eu vou avançar uma casa, eu vou subir um nível para que a minha próxima carga, meu próximo estresse, eu já esteja no nível superior. Então, esse princípio, que para mim é o mais fundamental realmente, esse princípio da sobrecarga, é eu respeitar esse intervalo com esse meu aluno e que ele consiga evoluir e não involuir em relação à qualidade do treinamento dele. Claro, a partir daí, né, a gente tem que ter uma ideia de continuidade. Então, esse é o quarto princípio, o princípio da continuidade. Ou seja, eu comecei com o meu aluno que é sedentário, que nunca treinou, 2 vezes por semana, qualquer tipo de treinamento, né? Vou generalizar aqui. Obviamente, eu vou ter que dar uma continuidade para ele, ou seja, vai chegar a um certo ponto, pode ser 2 meses, pode ser 3 meses, que a gente aumente a frequência de treinamento dele por semana. Em vez de 2 vezes, a gente vai trabalhar 3 vezes por semana. Então, essa continuidade a gente tem que ter até para procurar essa evolução dele, ok? Agora, se eu vou já entrar para a parte mais específica de algum determinado esporte, alguma determinada prática que eu realizo, aí eu entro no quinto princípio, que é o princípio da especificidade. Esse princípio vai se basear no quê? Se eu sou um atleta de futebol, né, o que é o ideal para mim? Eu treinar com o que o futebol me oferece. O que o futebol me oferece? O futebol me oferece um campo com 4 linhas, com uma determinada medida, né, que eu trabalho com bola, que eu já trabalho com material adequado, com chuteira, que eu tenho diferentes posições no campo. Então, eu vou começar a trabalhar com exercícios específicos ao futebol, né? É que nem aquela história. Se hoje eu tenho, saindo do esporte, né? Se eu sou um pianista, né, o que é melhor para mim como treinamento? Eu treinar com o meu piano, tocando meu piano, né, me aperfeiçoar no piano, ou eu correr em volta dele? De uma forma física, correr é muito bom, a gente sabe disso, mas de uma forma específica, o que isso vai entrar com o piano? Então, esse princípio da especificidade, a gente tem que ter esse conhecimento quando eu for aplicar em determinado esporte, em determinada prática que eu vou realizar. Tá? O último princípio é o princípio da variabilidade. Eu também sei que eu vou ser específico em algum determinado esporte, mas eu também tenho que variar aquilo. Ou seja, eu não posso trabalhar sempre com os mesmos exercícios, sempre com a mesma carga, sempre com a mesma intensidade, sempre com o mesmo volume,
se eu não vou ter uma ideia de que eu preciso variar aquilo, até para não ficar uma coisa estressante para aquele teu aluno, para aquele teu atleta, e que ele consiga sair em determinadas situações, obviamente, que tu consiga aplicar um exercício que seja totalmente diferente ao contexto do teu esporte, mas que também ele tenha um significado no esporte que tu vai praticar. Existem N maneiras, N exercícios e diversas formas de se aplicar isso. Cabe, claro, ao professor, ao profissional, ter a criatividade, ter a qualidade de já ter ou passado por isso, ou já ter lido, já ter aprendido de como é possível fazer, de como é possível realizar. Então, basicamente, são esses 6 princípios que a gente tem que ter já conhecimento de causa. Se eu sou uma pessoa que quero trabalhar com esporte, quero aplicar algum tipo de treinamento em algum atleta, em algum aluno, com que a gente vai dar continuidade a um tipo de trabalho. Então, a partir do momento que eu tenho uma ideia do conhecimento dos princípios, né, eu tenho que saber como é que eu vou aplicar eles no campo prático. Então, o primeiro conceito que eu preciso ter em mente é o conceito de carga. Então, o que é uma carga? Hoje, a gente sabe que carga nada mais é que o produto entre o volume e a intensidade do exercício. O volume hoje ele pode ser representado dentro de uma sessão de treinamento, ele pode ser representado pela distância, se tu for treinar algo como se fosse um treinamento de corrida, ou um treinamento de natação, um treinamento de ciclismo. Não. Então, a distância que esse meu atleta ele percorreu durante aquela sessão de treino é o volume que ele realizou. E, a partir daí, eu posso também ter uma ideia de volume com o tempo que ele realizou durante aquele treinamento. Então, tanto tempo quanto distância são medidas palpáveis, são medidas quantitativas, que eu consigo ter uma ideia de volume de treinamento da sessão de treino. E, em relação à intensidade, o que seria essa intensidade para eu ter esse produto e para ter essa carga? A intensidade nada mais é o nível, né, de esforço que esse teu atleta, que esse teu aluno ele vai ter durante a sessão de treino. Esse nível de esforço ele pode ser de uma forma mais fácil da gente ter em mente de cálculo de número dentro do exemplo de uma sessão de musculação, tá? A intensidade é o peso, por exemplo, que eu vou realizar em determinado exercício. Se eu estou lá realizando um exercício de supino reto, né, que é esse movimento de extensão dos ombros, se eu coloquei um peso de 10, vamos supor, mais o peso da barra, tem 30 quilos, né? 30 quilogramas é a minha intensidade para aquele exercício. Tenho a intensidade que é 30. Tenho o meu volume, aí eu vou pedir para o meu aluno que ele realize 3 séries de 10 repetições, 3 séries de 10 repetições, aí ele realizou 30 repetições no total. Então eu tenho um volume de 30, eu tenho um peso também de 30, 30 vezes 30, eu vou ter 900 como uma ideia de carga de treino só daquele exercício. Óbvio que se eu vou trabalhar com uma sessão de treinamento, eu vou ter diversos exercícios diferentes, cada exercício tendo uma componente de volume, tendo uma componente de intensidade diferente, mas eu vou ter como quantificar a minha sessão de treino, que isso é o mais importante, né? Quando eu for lá montar uma periodização de treinamento esportivo, eu tenho que saber o quanto que eu vou treinar naquele período com esse meu atleta. E se eu não tenho uma ideia de número do quanto eu vou propor no início, ou seja, esse treinamento ele foi pensado antes. O meu aluno, o meu atleta, ele não chegou no dia e eu não tirei da minha cabeça, não, hoje nós vamos treinar 3 séries de 15 no supino. Não. Então, isso é uma coisa que a gente propõe isso antes. Então, para a gente propor, a gente tem que ter uma planilha, a gente tem que ter um controle disso, de intensidade e de volume, que é o principal para ter um componente da carga. Então, a carga que eu vou ter de treinamento durante uma periodização de um macrociclo, por exemplo, que seria 1 ano de treino, né? Que se trabalha muito com o atleta em relação a isso. Sem essa ideia de carga, eu não tenho como montar um treinamento. Eu não tenho como me basear em alguma coisa. Óbvio que durante todo esse macrociclo vão surgir alguns imprevistos, como a realização de algum exercício que tu pensou de uma certa forma, de uma certa intensidade, e não aconteceu daquela forma, daquela intensidade, tem que repensar aquele exercício para uma próxima vez, para um próximo treino, tu já está, vamos dizer assim, vacinado, né? Se a tua intenção era trabalhar de uma forma mais intensa e aquele exercício não foi tão intenso, então eu já sei que eu preciso mudar esse exercício. Se eu quero trabalhar com essa mesma intensidade que eu pretendia numa outra sessão, eu vou ter que mudar a partir do que a gente viu durante o treinamento passado e não continuar com o mesmo treinamento se eu quero trabalhar com a mesma intensidade. Então, o treinador, o profissional, ele tem que ter essa ideia de que é possível remanejar algumas sessões de exercício, mas claro, sem perder a tua qualidade no plano geral.
ou seja, no macrociclo. O macrociclo ele é dividido em mesociclos, em microciclos. O macrociclo ele é representado basicamente por um ano de treinamento, né, a tua temporada de treino. Dentro desse macrociclo a gente tem aproximadamente 12 mesociclos, né, e dentro de cada mesociclo a gente tem 4 microciclos de treino, né, que seriam 4 semanas. Então a gente tem que ter esse conhecimento em que não é uma coisa muito simples. É algo que se inicia lá de cima, né, lá da nossa base, e ali a gente vai fatiando, né, a gente vai compondo, segregando cada uma desses mesociclos, cada um desses microciclos, e eu tenho um plano imenso, eu tenho uma tabela imensa para trabalhar com todos esses meus atletas. É claro que existem esportes, existem atividades que, de acordo com a atividade, se tornam algo mais simples ou se tornam algo mais complexo. Pensando em alto nível, e agora mais específico ao futebol, uma coisa é eu trabalhar com o ser humano, e aí eu vou voltar da onde eu comentei do princípio da individualidade biológica, o princípio da adaptação, em que eu trabalho fazendo essa comparação com o treinamento fixo personalizado de musculação. Eu vou ter um aluno, esse aluno vou realizar uma avaliação física prévia, ver qual nível ele se encontra, a partir dali pensar o treinamento desse macrociclo dele, e durante o macrociclo, se precisar realizar alguma intervenção ou outra, revisar alguns conceitos, realizar reavaliações periódicas, e a partir dali a gente já vai ter uma remontagem ou não, mas o treinamento que tu já tem montado a partir daquela avaliação. O porém que, se a gente for trabalhar num esporte coletivo como o futebol em alto nível, eu não vou ter um sujeito, eu vou trabalhar com um grupo de 25, 30 sujeitos, e que os 25, 30 sujeitos não são iguais. Então, cada um tem a sua forma tem o seu tipo de desempenho, cada um tem a sua qualidade em alguma capacidade física, cada um tem o seu déficit nessa capacidade física, cada um tem a sua posição. Então, a partir do momento que eu posso muito bem montar uma periodização pensando em todo o meu grupo, mas eu tenho que ter uma consciência de que esse meu grupo ele é muito heterogêneo, a partir da ideia de que já são posições diferentes, heterogêneo, que eles já se encontram em níveis diferentes. Eu posso muito bem, que é um caso típico aqui nosso no Brasil, quando a gente recontrata os nossos atletas que foram para a Europa ou estão em outros mercados, como o mercado árabe, o mercado asiático, eles não vêm aqui com o mesmo nível de intensidade de treino, né? Ou se vem algum período em que é período festivo lá, é um período de festa que é intertemporada lá, e vem aqui no meio de uma temporada, o comportamento não vai ser o mesmo. Então, o preparador, o treinador, a comissão técnica tem que pensar de uma forma diferente, exclusiva para aquele atleta que está vindo, e que ele se readapte de uma forma muito mais gradual para não queimar a etapa e surgir lesão ou falta dessa adaptação daqui mais para frente em curto ou médio prazo, né? Que isso muitas vezes ocorre e que muitas vezes acontece também por uma pressão, que é já uma opinião minha, uma pressão externa de torcida, de imprensa, que só a partir do momento que tu contratou, trouxe um sujeito de fora, né, tá pagando bem, porque não coloca logo a jogar, né? Então, isso por exemplo, já é uma coisa que eu já passei por isso, né, como ex-atleta, e sei como funciona, sei que na parte prática não é assim tão simples, né? Obviamente que o atleta ele vai estar disposto, ele vai querer, né, até porque se ele está ali, realmente, entre aspas, ele está a fim de participar, mas fisicamente ele não tem essa condição. Então, tu ter que lidar com isso, com pressão de clube, de pressão de imprensa, pressão de torcida, né? E a tua comissão ter uma base bem forte para realmente tu acreditar nos teus princípios de treino. Se não conseguir acreditar nisso, aí vai ficar um pouco difícil de tu manter essa estrutura que tu montou já no início do ano e que obviamente ela pode ser remontada quando tu receber novos jogadores ou durante o processo de treinamento ele não estiver dando a resposta que tu gostaria. Isso com certeza é um fator primordial na construção do treinamento e na realização dele durante uma temporada inteira. Eu acredito que o preparador físico, ele pode muito bem ir para uma entrevista coletiva e responder a essas críticas, vamos dizer assim, da imprensa e as críticas da torcida nessa pressa, nessa reaceleração do jogador que vem do exterior. Eu tenho visto isso atualmente, até. Comparado com 10 anos atrás, né, quando eu vivia o futebol, onde praticamente não se ouvia preparador físico. Preparador físico, antes, pelo menos na época que eu jogava, era um sujeito totalmente à parte. Era um sujeito que, normalmente, o treinador às vezes passava
o comando dele, ou seja, passava... Se a ideia do preparador físico era lapidar os jogadores em determinado treinamento, às vezes a ideia dele não era correspondida porque o treinador gostaria de trabalhar de outras formas que não fosse com a mesma forma dele e acabava perdendo esse espaço, até não tendo o espaço que deveria ter, que é o mais importante dentro do treinamento. Hoje, o que eu vejo, e ainda bem, principalmente aqui no mercado brasileiro, que os treinadores eles estão se especializando, ou seja, claro, vem treinadores que são ex-jogadores, mas esses ex-jogadores eles estão se especializando na nossa carreira de educador físico. Então, eles estão procurando uma formação, né? E essa formação é uma formação de conhecimento, pelo menos básico, da nossa área, né? De ciências da saúde, né? Desse comportamento que eu estou te falando em relação à periodização física. E a partir daí tu aplicado uma parte de treinamento, né? Então, tu ter essa coisa integrada entre treinador, preparador físico, também preparador de goleiros, pessoal que trabalha com análise tática, e a partir daí tu ter um núcleo só de treinamento durante uma temporada inteira, né? Então, ainda bem que eu estou vendo pelo menos uma evolução nesse caso aqui no futebol brasileiro, que onde na Europa isso já se tem já mais um bom tempo, né? Bom, não é à toa que os resultados têm mostrado isso, né? Bom, a partir do momento que eu tenho conhecimento dos meus princípios de treino, do que é realmente uma carga, né? De como eu posso manipular essa carga através do volume e da intensidade, como que eu posso mensurar essa carga e aplicar essa carga no campo esportivo? Aí eu já consigo dividir de duas diversas formas, em que nós temos uma ideia de carga interna e uma ideia de carga externa para poder manipular isso. Vocês se lembram que quando eu comentei sobre intensidade, né, que eu precisava ter uma ideia de como é que eu vou aplicar intensidade nesse meu sujeito, nesse meu atleta. Dentro do campo da musculação é muito mais simples, porque eu tenho uma ideia de peso que eu vou estar colocando ali durante o exercício, 10, 20, 30 quilos. Mas como é que eu vou trabalhar isso dentro do campo esportivo, dentro de um esporte coletivo mais específico ao futebol? Né? De que forma eu vou saber, claro que aí eu não vou trabalhar com peso, mas eu vou trabalhar com outras variáveis, e de que forma eu posso conhecer, eu posso saber que intensidade aquele meu jogador está trabalhando naquela sessão de exercício especificamente, sem que eu trabalhe naquele objetivo daquela sessão, que eu trabalhe no objetivo daquele microciclo, interferindo, obviamente, na evolução daquele treinamento. Como é que eu posso saber isso? Então, eu tenho que ter uma ideia de carga interna e carga externa. O que seria a carga interna de treinamento? A carga interna nada mais é do que são as variáveis fisiológicas, as capacidades, né, que nós iremos trabalhar durante aquela sessão de treinamento. 3 básicas para quem pratica futebol, para quem joga futebol, né? A gente tem uma medida de desempenho muito conhecida, que é o consumo máximo de oxigênio. Então, o quanto que eu despendo de energia num determinado período de tempo, né, no máximo que eu posso despender de energia, né, que seria uma ideia de potência metabólica durante aquela atividade. Mas vocês têm que concordar comigo que é muito difícil de ter uma ideia de quanto que meu atleta vai consumir oxigênio durante uma sessão de treinamento. Então, eu sei muito bem como é o consumo de oxigênio dele, se eu vou fazer avaliações prévias, se eu vou fazer reavaliações periódicas durante uma sessão de treino, quando eu vou num laboratório ou quando eu posso adquirir um aparelho como um ergospirômetro portátil e a partir dali ter uma ideia do quanto que ele está inspirando de O2 e quanto que ele está expirando de CO2, e aquilo ali eu vou ter uma medida de energia, já tem um valor fixo e tem uma base para o meu treinamento. Ou seja, o que é de rotina se fazer em clubes, em pré-temporada principalmente, eu tenho uma medida de VO2 máximo, né, o consumo máximo de oxigênio de cada um dos meus atletas, antes que são realizados em protocolos em laboratório, né, em esteira, instrumentada, e nessas esteiras eu realizo o teste e vou ter depois um valor que o fisiologista do clube ele vai analisar, que a gente, mais ou menos em clubes de alto desempenho, a gente tem em torno ali de um atleta de futebol, realmente tem 55, 60 mililitros de quilograma de oxigênio por minuto, né? Então, que é uma ideia de que um atleta de futebol hoje ele consegue render, né, em relação à capacidade aeróbia dele. Só que eu não tenho essa ideia na parte do treinamento esportivo. Difícil de avaliar. Outra medida de variável de carga interna é concentração de lactato. Lactato hoje é uma medida de
fadiga, ou seja, quando o meu corpo ele tem um nível base, né? Quando eu falei para vocês que a gente está no estado basal, a gente tem mais ou menos ali um nível de 1 milimol de lactato no sangue, tá? Esse lactato, quando a concentração dele começa a aumentar, ou seja, quando eu começo a elevar o nível de acidez no meu sangue, ele tem uma relação muito forte com o meu nível de fadiga. Então, se eu estou num nível muito extenuante de fadiga de exercício, eu chego a concentrações de pico, posso chegar em atletas de alto desempenho a 10, 11 milimol de lactato, né, por volume sanguíneo, o que é muito alto, e isso já é uma resposta do quanto aquele exercício, do quanto aquela intensidade daquele exercício tem feito para esse meu atleta. Mas isso também, mais uma vez eu saliento, não é algo simples de eu coletar, de eu mensurar durante uma sessão de treino. Então eu vou precisar de um lactímetro, né, um lactímetro portátil, que ali eu tenho eu posso ter uma análise também com uma agulha, obviamente, né, que é muito mais fácil em laboratório. Eu tenho do lóbulo da orelha com uma gota de sangue ou da ponta de um dedo, e ali eu tenho o nível de lactato dele, né? Então, a partir daí também tem uma ideia de quanto o meu atleta ele suporta aquela intensidade de exercício. Se eu quero trabalhar com ele em intensidades mais altas, eu sei o quanto ele vai conseguir responder aquilo ou não, de acordo com essa resposta do lactato. Também uma variável de carga interna. Outra variável de carga interna, mas que aí a gente já começa a trabalhar um pouco mais na parte prática, que graças aos materiais que já existem, já torna-se mais fácil de mensurar, é a frequência cardíaca. A frequência cardíaca também é uma medida que ela responde à intensidade do exercício. Ou seja, a partir do momento que eu estou aumentando a minha intensidade do exercício, a minha frequência cardíaca ela também vai aumentar. Se eu tenho uma frequência cardíaca basal, que basal, novamente eu retomo, é quando eu estou em repouso, quando eu estou realizando nenhum tipo de atividade, aqui eu não posso afirmar que eu estou em repouso, porque agora eu estou sentado, eu estou falando, estou gesticulando. Mas se eu estivesse sentado, realmente sem fazer nada, a minha, por exemplo, frequência basal cardíaca é em torno de 60 batimentos por minuto, 62 batimentos por minuto, o que é considerado uma frequência cardíaca basal boa ou aceitável para um ex-atleta, né, uma pessoa, um sujeito ativo como eu, que ainda realiza exercícios físicos, mas de uma forma não em alto nível. Diferentemente de atletas de alto nível, onde já tem esse valor diminuído, né, em torno de 50, 55, até um pouco menos se for já atletas que desempenham provas de longa duração, por exemplo. Porque o que vai acontecer, quando eu aumentar a intensidade, eles vão ter maior essa janela para aumentar ainda mais essa frequência cardíaca, e seja, eles vão suportar muito mais exercício em alta intensidade, em comparação àquele atleta que inicia com frequência cardíaca basal já um pouco mais alta, já um pouco mais acelerada. Então, a frequência cardíaca ela já é um nível mais palpável para mensurar, porque hoje em dia existem os frequencímetros, né? Os relógios, os monitores cardíacos, que são, claro, que cada marca tem a sua especificidade, cada marca tem a sua confiabilidade, e obviamente um clube ou aquele atleta ou aquele profissional que tem acesso a melhores qualidades, né, a melhores marcas, ele vai ser muito mais fidedigno em relação ao resultado dele em relação a essa medida, né? Então, um exemplo de sessão de treino eu posso realizar, também isso aí é muito mais encontrado em clubes de alto nível, né, em nível de Série A, nível de clubes de Europa, é onde eu vou trabalhar com um grupo de 25, 30 sujeitos, cada sujeito ele vai ter um monitor cardíaco, né? E hoje em dia tem até monitores cardíacos já com GPS integrado, então eu tenho uma ideia, né, que eu já vou fazer o gancho com a carga externa, né? Que se dentro do monitor cardíaco eu tenho uma ideia de frequência cardíaca dele, então eu consigo ter uma ideia de frequência cardíaca média daquele meu sujeito, daquele meu atleta durante uma sessão de treino ou durante um exercício específico, né? Se eu quero que ele trabalhe em alta intensidade, eu já vou ter medidas prévias, que eu sei qual é a frequência, qual é a zona de frequência cardíaca que eu quero que ele trabalhe. Se eu tenho ali já em tempo real a frequência cardíaca média mensurada no monitor cardíaco e também o GPS que informa a distância que ele percorreu, que ele se deslocou durante aquele exercício, eu tenho uma ideia de, aí, falando em distância, de carga externa. Então, carga externa nada mais é tudo aquilo que eu consigo manipular, né, naquela minha sessão de treino. Então, se carga interna é uma resposta fisiológica, né, ou seja, eu tenho que aplicar um exercício, né, e a partir daquele exercício eu quero que essa minha carga interna dê uma resposta
naquilo que eu estou esperando para aquele período de treino. A minha carga externa, então, vai ser a minha manipulação para que essa carga interna tenha a resposta que eu gostaria. Ou seja, a carga externa, ela vai ser a distância que eu quero que ele trabalhe, ele vai ser o tempo que eu gostaria que ele trabalhasse durante aquela sessão, durante todo aquele exercício. Então, para a gente tentar reunir as duas coisas, eu vou ter carga interna e carga externa. Carga interna que eu consigo mensurar, pensando numa parte prática, a partir da frequência cardíaca, tá? E pensando numa parte prática onde eu tenha uma estrutura que me ofereça esses monitores cardíacos, né, que eu consiga mensurar essa frequência cardíaca, e eu vou ter uma ideia da distância e do tempo que eu estou propondo para os meus atletas naqueles exercícios. Então, a gente já consegue assimilar essa ideia de que se eu tenho uma ideia de carga interna, carga externa, a partir daí eu já consigo ter uma ideia da carga do meu treino, e a partir da carga do meu treino, aquela minha periodização, que era toda suposta, né, para ser trabalhada de tal forma, eu já consigo ter ela de uma forma muito mais palpável, muito mais manipulável e muito mais fácil de enxergar. Então a gente consegue facilitar aquilo. Posso colocar um contraponto? Por exemplo, trabalho em clube de futebol, mas não é um clube, ou trabalho numa categoria de base onde não tem acesso a monitores cardíacos para 30 sujeitos, né, que custa. O que acontece? E o que já se tem lido, o que já se tem já pesquisado sobre isso? Formas de tentar minimizar essa falta, né, de medidas de carga interna. Existe uma outra medida de carga interna que a gente chama de percepção subjetiva de esforço, que é uma medida que foi lá proposta já em década de 80, mais precisamente com Borg, em 1982, onde ele criou uma escala, que a gente chama hoje de escala de Borg, que nós temos valores de 6 até 20 e que esses valores eles têm relação com o teu nível de cansaço durante a atividade. Ou seja, vamos supor que 6 é o teu nível de repouso e 20 é o teu esforço máximo, e dentre ele tem outros níveis como fácil, muito fácil, moderado, difícil, muito difícil, enfim. Só para a gente ter uma ideia que o 6 é o repouso e o 20 é o nível máximo realmente de estresse que tu tem. Então eu posso consultar os meus atletas, né, na finalização do meu exercício, e ter uma ideia com o meu atleta, perguntando para ele: como tu te sentiu hoje com o treinamento? Né? Ele vai te apontar ali um número de acordo com a sensação subjetiva de esforço dele. É claro que essa é uma ideia construída, que ainda hoje existe, de 1982. Criaram-se outras tabelas, e outra muito difundida, que é para facilitar a vida de quem está realizando aquele exercício, é a tabela de Foster, onde ele criou uma tabela de 0 até 10. Então, em vez de 6 a 20, que lembra uma coisa um pouco complexa, a gente vai de 0 até 10. Então, já parece uma coisa muito mais aplicável. Então, a gente realiza esse questionário, vamos dizer assim, para o teu atleta no final do treino. Claro que tu não vai ter a medida imediata durante o exercício, né? Durante o intervalo, que tu consegue medir a frequência cardíaca, por exemplo. Mas tu já tem uma medida como foi aquele exercício no final dele, e a partir dali, se precisar reavaliar ou reanalisar alguma coisa para uma próxima sessão de treino, tu já tem uma ideia, já tem uma base. E aí tu consegue calcular o total da carga que tu trabalhou, a partir da carga interna, que é essa percepção subjetiva de esforço, e obviamente a partir daquilo que tu já propôs, que foi o tempo ou a distância que ele trabalhou durante aquele treinamento. Então já fica uma coisa muito mais aplicável, que já foi estudada, que tem sido pesquisada, com a ideia de colocar isso muito mais em prática e não ter só acesso aos grandes clubes, às grandes empresas, enfim, aos grandes mercados, mas também àqueles que ainda não têm acesso a tudo isso. A partir do momento também que eu já tenho esse conhecimento de como eu vou avaliar, de como eu vou medir essa carga dentro da minha sessão de treinamento, né, como que eu posso aplicar isso para o futebol? Né, de uma forma muito mais específica para o futebol. Hoje em dia a gente tem, que também ainda é bastante difundido dentro do treinamento esportivo, a ideia da periodização linear, da periodização clássica, o que nada mais, da periodização também ondulatória, o que nada mais é que, do que eu falei antes, né, os componentes da carga são volume e intensidade. Então, dentro da periodização ondulatória, a gente trabalha com essa troca de fase entre o que é primordial
intensidade, depois volume. Depois a gente faz essa troca, volume e intensidade. Dando um exemplo bem básico, quando eu vou ter o início de preparação física, essa periodização ondulatória, ela indica que a gente tenha, no início da minha preparação, um trabalho muito maior de volume, ou seja, que eu trabalho com muito mais tempo, com muito mais distância com esse meu atleta, em vez de trabalhar com muita intensidade, ou seja, eu vou ter uma intensidade mais baixa e eu vou ter um volume mais alto de treino. A partir do momento que vai avançando o período de treinamento, o que vai acontecer? Eu vou refinar a ponto que eu quero que aumente essa intensidade e que eu diminua esse volume e que eu vou ter essa ideia de ondulatoriedade de cargas, ou seja, então o meu volume e a minha intensidade eles vão trocar de fase durante a necessidade do meu macrociclo. Então esse é um princípio bem geral. O que pode acontecer se eu for trabalhar com futebol? Como a gente vem de uma escola militar de educação física, então, não sei se vocês já tiveram acesso a vídeos, por exemplo, da preparação física do futebol da década de 50, 60, até mesmo 70, onde tem muita influência militar, onde os nossos educadores físicos eles vinham de uma escola militar e que essa escola militar preconizava a ideia de corrida, né, muita ideia de preparação física, né, então tem vídeos clássicos, a gente vê Pelé, que a gente vê Zagallo, naquela época que eles corriam muito em volta do campo com agasalho, faziam exercícios de preparação que até pareciam exercícios que se usavam no exército, né? Que era uma coisa que era um intercâmbio que tinha ali que o exército acabava influenciando muito o início da nossa preparação física. Só que com o passar do tempo, não foi uma coisa que acabou saindo assim gradualmente, é uma coisa que se manteve por um bom período de tempo. E que, claro, depois que começaram os estudos com futebol, começaram a se analisar que onde é que entra a especificidade daquilo que eu estava comentando lá no início, né? Onde é que eu consigo aplicar esse meu princípio da especificidade no futebol? Vou voltar novamente àquele exemplo. Se eu tenho um pianista, o que eu quero com ele? Se eu quero treinar a habilidade dele, que ele toque mais músicas de uma forma, um melhor desempenho, é que ele vá treinar com o piano, mas não que ele vá correr em volta do piano. Se eu tenho um atleta de futebol, o que eu quero com ele? Que ele vá trabalhar a habilidade dele, aquela parte técnica dele, obviamente com a parte física dele, mas dentro das 4 linhas, usando a chuteira, tendo a bola como principal instrumento de trabalho dele. Mas não que eu faça com que ele vá correr em volta de um campo, que ele vá correr em uma pista. Então, esses estudos, essa ideia, ela foi denominada como periodização tática. Essa periodização tática foi criada lá por Vitor Frade, que ele insistia muito com essa ideia de trabalhar com a especificidade do futebol, ou seja, não propriamente banir a ideia de exercício físico, não, muito pelo contrário, é de tu ter o exercício físico, tu trabalhar em alta intensidade, mas com bola, trabalhar dentro de conceitos táticos, de modelos táticos do que tu espera de uma equipe, então tu construir uma periodização. E essa periodização que antes eu citei para vocês, de periodização física, né? Mas a partir do modelo conceitual de jogo, que seria uma periodização tática. Eu vou preconizar ainda volume, vou preconizar ainda intensidade, mas aliado com a parte técnica. Um exemplo básico, tá? De uma sessão de treinamento da periodização tática e da sessão de treinamento de periodização convencional, vamos dizer assim, tá? Pensando no futebol. Eu posso trabalhar na periodização convencional do futebol dentro de um microciclo, que pode só ser um microciclo de choque, no mesociclo intermediário, ali, em meio de temporada, onde eu quero, de repente, tentar melhorar alguma capacidade condicionante desse meu grupo, em que, na periodização convencional, eu posso muito bem contemplar toda a minha sessão sem que eu trabalhe em nenhum momento com bola. Exemplo clássico, séries de tiro, de corridas de, por exemplo, 3 séries de 1.200 metros, né? Esses 1.200 metros ou podem ser feitos dentro de um campo, ou pode ser feito numa pista que tem acoplado ao campo, né? Sem uso de chuteira, somente com uso de tênis, né? Que nesses 3 séries de 1.200 eu posso muito bem dividir em grupos, né? Onde eu tenho um grupo muito mais bem condicionado fisicamente, né? Que eu quero que eles batam um determinado tempo, um grupo menos condicionado, que vão ter outro tempo para realizar essas 3 séries, onde eu vou ter um tempo de intervalo, que eu posso respeitar tudo que eu já comentei antes, frequência cardíaca, né, recuperação para cada um das séries que eu vou realizar. Isso é um exemplo de exercício básico do microciclo de choque de um time de futebol. Partindo para a periodização tática,
eu posso imaginar o seguinte, não, nesse microciclo de choque, a minha ideia é que esses meus atletas, eles trabalhem quase que com a frequência cardíaca máxima deles, né? 85, 90% da frequência cardíaca máxima. Eu vou conseguir controlar aquilo correndo. Mas por que eu não posso fazer a mesma coisa, com essa mesma intensidade, trabalhando com o futebol, trabalhando com a parte tática? Posso muito bem montar, que a gente chama aqui, hoje em dia, em inglês tem o termo small-sided games, que são os mini-jogos, que são divisão de pequenos grupos, de pequenos jogos, né, como diz o nome. Então eu posso formar, aí claro, tem N exercícios com N variações, né, que também pode entrar dentro da criatividade do professor, do treinador, em que posso trabalhar 3 contra 3 num campo reduzido, né, onde eu exija que a intensidade seja muito alta. Posso controlar a intensidade como? Se eu aumentar a largura do campo, desse meu mini campo, eu vou ter muito mais espaço para pouco jogador. Qual é a ideia que eu vou ter a partir daí? É que eu vou aumentar a intensidade, porque ele vai ter muito mais campo a percorrer, né? Vai ter que trabalhar muito mais essa posse de bola, e claro que aí entra de novo o papel que é importantíssimo do treinador, do preparador físico, e que tu incentiva aquele atleta, que ele trabalhe com aquela frequência sempre no limite. Ele pode muito bem ter, se é um clube de alto nível, né? Pode ter um monitor de frequência cardíaca junto com ele. No final do exercício eu posso muito bem saber se ele realmente está trabalhando aquela intensidade que eu gostaria ou não, né? Então, para resumir, o que preconiza a periodização tática é eu conseguir trabalhar nas mesmas intensidades que eu trabalho na periodização convencional, só que eu vou ter o ganho de parte técnica e tática. Ou seja, vou conseguir trabalhar modelos conceituais de jogo, do que eu quero de uma equipe de construir durante as partidas, dentro do meu treinamento, específico com a parte tática aliado à parte física. Existem muitos críticos em relação a isso, existem que não é uma coisa que está se difundindo. Hoje tem entrado muito no Brasil. Treinadores, para citar aqui vocês, os 4 primeiros clubes que ficaram, né? O G4 hoje do nosso brasileiro, a gente tem técnicos como Tite, técnicos como Leverkusen, Roger, né? E se eu não me engano ali, a gente trabalhou, vamos dizer assim, com o Osório, né? Trabalhou com o São Paulo, só trabalha com periodização tática. O método de trabalho deles, se tem algo, não é que não tem nada convencional, eles não podem realizar corridas, um trabalho regenerativo? Claro que podem, mas é preconizado a partir de periodização tática. O Tite, pelo que eu sei, ele fez estágios na Europa, ele passou por um período sabático que ele foi conhecer a estrutura dos clubes como o Arsenal, não me recordo se Real Madrid ou algum outro clube da Inglaterra, onde ele foi ver como é que funcionava, como se trabalhava na Europa. O Roger, eu sei antes dele ser treinador do Grêmio atualmente, até porque o Roberto Ribas, que é auxiliar hoje dele, eu trabalhei com ele aqui no grupo de pesquisa aqui na época da URGS, e eles foram lá para a Itália. Eu lembro quando eu estava ali, quando eu estou agora ali estudando, né, fazendo meu doutorado, e ele foi com o Roberto, que é auxiliar dele, né, e eu lembro que eu falei com o Roberto, vocês estão por aqui? Eles, não, cara, a gente está assistindo diversos jogos aqui, Roma, do Campeonato Italiano, Série A, agora a gente está indo para a Inglaterra, então nem tive muito tempo de conversar com eles lá. Mas eles estavam se aperfeiçoando, eles estavam estudando, né, porque acontece no topo e poder trabalhar aquilo dentro do nosso futebol brasileiro, que de uma forma devagar, de uma forma ainda gradual, isso tem acontecido, mas felizmente tem acontecido, né, porque isso é muito bom. Como eu penso, eu acho que seria o ideal realmente para trabalhar com futebol, é tu conseguir ter esse conhecimento teórico, esse conhecimento da preparação física e conseguir aplicar a parte prática com a ideia da periodização tática. Pelo que eu penso, pelo que eu acredito, eu acho que seria o ideal realmente, né, pensando no futebol. Se eu for trabalhar com o meu atleta no Brasil, eu não vou conseguir respeitar os princípios que eu citei anteriormente. Ou seja, princípio de adaptação, princípio de sobrecarga. Se eu vou ter jogos quarta e domingo, às vezes quinta e domingo, né, eu não consigo respeitar nunca esses princípios, porque eu vou ter um atleta ali que ele vai trabalhar 90 minutos, 1h30, 1h40 em alta intensidade. Ou seja, ele vai estar ali, e que a gente espera realmente numa partida, que ele trabalhe com a frequência cardíaca dele no seu máximo, que ele consuma, não o máximo, mas quase o máximo de oxigênio em diversas situações de jogo. E como eu posso respeitar isso se eu vou ter pouca recuperação, pouco intervalo entre uma partida e outra? Então, isso, se eu for fazer uma comparação com o calendário europeu, a gente tem esse déficit.
Ou seja, o calendário europeu hoje, nós temos partidas ali domingo a domingo ou de quarta a quarta, mas que na maioria das vezes se respeita ao menos uma semana, onde que após uma partida a gente tem um dia de folga, de repouso, né? Os próprios treinamentos eles já conseguem ser muito mais moldados, lapitados, pensando numa partida, ou seja, se realizam treinamentos muito mais intensos lá na Europa, né? Onde em vez de tu trabalhar 2 sessões de treinamento por dia, tu trabalha uma sessão, mas uma sessão que eles falam que é o conjunto da obra, onde tu consegue trabalhar 1 hora e meia de alta intensidade, mas com uma alta qualidade, né? Aqui não, aqui às vezes a gente tem que partir para 2 sessões de treinamento por dia, onde tu tem uma alta quantidade e aí tu acaba perdendo em qualidade, né? Porque tu sabe que tu não pode trabalhar com tanta intensidade em determinados pontos, porque tu pode sobrecarregar aquele atleta. E aí tu pode entrar na ideia do overreaching, do overtraining, e aí aquela cascata de ideia de lesão, de falta de recuperação, de trazer realmente malefícios, não benefícios para o teu atleta, e tu acaba perdendo diversos atletas na conjuntura da obra da tua temporada. Então fica bem complicado de pensar a periodização tática, de pensar a periodização do futebol europeu no calendário brasileiro. E aí, claro, tem que entrar a ideia da criatividade do treinador brasileiro em conseguir adaptar aquilo que esses treinadores brasileiros de hoje em dia, né, os mais atualizados, vamos dizer assim, em tu conseguir tirar o melhor daquilo e conseguir comportar aqui dentro das nossas limitações do nosso calendário, né? Então, eu acho que isso é o fundamental para que tu tenha um sucesso, para que tu tenha uma garantia de qualidade no teu trabalho, no teu treinamento, no teu grupo que tu vai trabalhar durante a tua periodização. A preparação física brasileira, pensando no futebol, eu não acho que ela está atrasada. O que eu acho realmente é que a gente está num processo de construção ainda, em que quando a gente conseguir juntar a parte política, né, que é essa parte que responde a direitos de transmissões de TV, o pessoal que comanda a parte do dinheiro, em saber respeitar a ideia de individualidade biológica, de adaptação, de sobrecarga, daquilo que a preparação física te traz, se a gente conseguir juntar as duas, segundo o que eu penso, é o que vai fazer evoluir muito mais o futebol brasileiro, que essa questão política interfere muito na nossa qualidade, né? Porque, como eu falei, a gente tem que fazer um trabalho de adaptação do que a gente já sabe, né? Da preparação física, dentro do que a gente tem aqui. Então, se eu tenho 2 dias, 3 dias de intervalo entre uma partida e outra, eu não tenho como preconizar a melhor preparação física. Então, eu tenho que trabalhar um pouco naquela improvisação. Se eu trabalhar com improvisação, a gente já sabe, não é a mesma coisa de trabalhar com uma ideia programada, né? Então, se eu vou trabalhar com periodização, onde eu quero planejar, onde eu quero programar, mas se a parte política, a parte da nossa estrutura interna do futebol brasileiro hoje em dia não nos permite isso, né, através do nosso calendário, aí eu vou sair dessa parte de programação, de periodização e vou entrar na improvisação. E eu entrando na improvisação, o que eu penso está muito mais fadado ao fracasso do que realmente ao sucesso. Então, não é que a nossa preparação física ela tem um déficit em relação à preparação europeia, à preparação italiana, mais especificamente. Mas a nossa preparação ela tem que jogar com os fatores do campo, com os fatores da preparação física e também tem que jogar com fatores externos, né? Então, é uma coisa que dificulta muito o nosso trabalho aqui em relação a outros campos, como o europeu, campo, enfim, até mesmo asiático, enfim, como está desenvolvendo a preparação física em outros nichos do futebol. O que eu penso de futuro no futebol, por exemplo, e aí a gente tem que levar em consideração o principal centro do futebol hoje é a Europa, e é onde acontecem as pesquisas, vamos dizer assim, mais avançadas em relação ao treinamento do futebol. Esse treinamento, tanto na parte, aliando a parte tática com a parte física, contemplando a ideia da periodização tática. Como eu consigo, a partir da periodização tática, eu consigo aliar, claro, de uma forma muito mais otimizada, a parte física dentro dessa parte tática. E aliar isso e otimizar isso é ter uma medida muito mais palpável do meu treinamento. Ou seja, óbvio que é muito complicado eu ter uma ideia de carga de treino. Eu posso ter essa ideia, a partir do que eu comentei antes, da percepção subjetiva do esforço do atleta.
Mas é uma estimativa, né? Só que a partir dessa estimativa eu tenho que ter uma garantia de que aquela periodização tática que eu estou proporcionando realmente está tendo a resposta que eu quero. Não só a resposta dentro de campo, né, com o resultado, com o desempenho dos meus atletas durante a partida ou durante o campeonato, mas também com a ideia do desempenho durante cada sessão de treino, o quanto eu consigo tirar o máximo deles e eu consigo ter um valor em cada final de treinamento e consigo ter um controle daquilo que é o principal, né? Eu controlar aquele treinamento durante toda uma periodização. Então, o que eu penso a partir daí é, a partir, claro, dos conceitos da periodização tática, a gente aperfeiçoar isso. Aliar muito mais essa ideia de física, essa ideia de quantidade de carga, essa ideia de como eu medir a carga de treino, né, de uma forma muito mais palpável, de uma forma muito mais prática, e que isso se alie e entre muito mais e consiga se entrar muito mais facilmente na ideia de periodização tática. Eu acho que as pesquisas elas estão partindo desse encontro, né? Por exemplo, pesquisas que estão usando muito a ideia de GPS durante os jogos, de GPS durante os treinamentos, se realmente aquela ideia do que eu penso de um exercício de mini-jogo, se eu mudar a quantidade de jogadores que eu vou ter nesse mini-jogo, se eu mudar a quantidade de variáveis como a distância ou variáveis de bolas que eu coloco nesse mini-jogo, se isso vai variar no deslocamento deles, se isso vai variar realmente na medida de frequência cardíaca deles, né? Enquanto eu consigo manipular essas variáveis de carga, né, preconizar muito mais isso na ideia da periodização tática, não fugindo dela, mas pelo contrário, aperfeiçoar ela num futuro, assim, uma tendência a curto e médio prazo. Bom, o que eu penso hoje em dia em relação à preparação física para aquele que quer trabalhar com isso, né, que quer se atualizar no mercado hoje em dia, que pensa realmente ser um profissional diferenciado em relação ao que já se tem, é procurar essa atualização. Onde é que eu posso procurar isso? O que eu já penso, mas aí já é uma ideia de como estudante, né, como uma pessoa que tem que estar sempre se atualizando em relação ao estudo. É procurar realmente pesquisas científicas, pesquisas embasadas, pesquisas em artigos, né, em periódicos já internacionais e de ponta, né. Óbvio que tu pode encontrar coisas nacionais, mas de ponta, por exemplo, quando eu falo em questão europeu, o que tem sido feito em relação à periodização tática, em relação à periodização da parte física com os grandes clubes da Europa, né? Então essas pesquisas existem, as pesquisas elas não têm data para terminar, muito pelo contrário, elas estão avançando no quesito do futebol. A partir daí, também tem que ter em relação à personalidade do ser professor, né? No sentido, dar a cara a tapa, ou seja, eu quero saber como trabalha, eu tenho curiosidade de como trabalha um grande clube, por exemplo, da minha cidade, da região onde eu estou, é procurar alguém, não no nível profissional, mas no nível de categoria de base mesmo, como estão se comportando os clubes, pedir, né, o que seria 2 semanas, 3 semanas para assistir aos treinamentos, para ter acesso àquilo, né? Eu acho que parte muito mais também da personalidade do sujeito. Se eu sou um sujeito muito da parte teórica, ou seja, que gosto muito de ler, gosto muito de analisar, gosto muito de ver vídeos, né, que existem hoje muitos vídeos de análise tática de jogos, né, de ideias, de modelos conceituais de jogo, eu consigo ver diversos e procurar diversos vídeos em YouTube, em páginas de vídeos, sobre como trabalham as grandes equipes da Europa. Eu consigo, só que eu tenho que sair da parte teórica e também aliar a minha parte prática, ou seja, eu tenho que realmente ver de perto, eu tenho que analisar partidas, eu tenho que ir num jogo, eu tenho que ir num campo de futebol, eu tenho que vivenciar um vestiário, né? Porque é muito fácil eu comentar da parte física, de valências, de capacidades condicionantes, mas dentro do vestiário as coisas não funcionam como a gente quer. Dentro daquele meu programa de 1 ano, não vai ser exatamente aquele mesma sessão de treino, aquela mesma semana de treino, tu não vai trabalhar aquilo que tu propôs, aquilo é uma proposta. Como vão abraçar aquela proposta, aí já é uma outra história. Então, tu ter pelo menos algum acesso, né, obviamente a assistir cursos, a participar de cursos de ex-treinadores, cursos de treinadores, e aí, claro, eu deixo uma ressalva a tentar procurar realmente cursos desses treinadores mais capacitados, mais estudados. Não que ex-jogadores que hoje são treinadores e que não tenham realmente um conhecimento na parte física ou na parte de estudo, não é que não tem que se jogar fora, muito pelo contrário, a experiência é riquíssima, mas que a gente saiba colocar numa balança do que seria mais importante ou menos importante na hora de escolher, por exemplo, algum curso desse tipo. Então, parte da personalidade do professor e a parte de conhecimento do quanto que ele quer buscar, tanto na parte teórica
juntando com a prática, pelo que eu imagino seria fundamental para tu ter uma garantia de diferenciação dentro desse campo da nossa área de trabalho no futebol. O cara que hoje quer ser preparador físico no futebol, por exemplo, eu sou um que hoje eu me encontro numa situação que seria mais simples ou fácil de eu ingressar, vamos dizer assim, na carreira de um clube, né? Mas se eu sou um cara que não entrou para pesquisa e está desde o início na graduação e está lá e meu sonho é trabalhar com futebol, o que eu penso hoje realmente em relação a aquele estudante de educação física que tem uma ideia de trabalhar com futebol, pode ser tanto com preparação de física de futebol como treinador ou como alguma área de fisiologia dentro do futebol, é que as coisas acontecem gradualmente. Ou seja, tu tem que passar por todas as etapas disso. Se inicia aqui em categoria de base, tu provavelmente não vai iniciar num clube de ponta no início, tu vai trabalhar com categoria de base em clubes de baixa expressão ou até mesmo em escolinhas, né? Mas que isso é um processo gradual. Obviamente que o resultado, às vezes, dentro de campo vai influenciar muito nesse teu crescimento. Mas se tem uma pessoa capacitada no sentido de procurar sempre te atualizar, no sentido de procurar sempre te atualizar teoricamente e na forma prática, de visitar clubes, de realmente dar a tua cara a tapa, de mostrar o quanto tu tá a fim de aprender, a fim de conhecer e também de transferir conhecimento e experiência, a ideia é que tu vai conseguir galgar devagarinho, né? Como a gente fala na Itália, piano piano, ou seja, de uma forma lentamente, num processo inicial de base, né? Categorias de base, pode ser de uma escolinha, categorias de base já num clube de ponta, categorias inferiores realmente, sub-10, sub-11, a partir daí tu pode construir o teu nome dentro daquele clube ou passar já a partir para outro clube em outra categoria maior, né? E ter essa ideia e colocar em mente que não é me formando, não é me capacitando que o meu primeiro convite ele vai ser como um preparador físico de um clube de Série A profissional. Não, mas que sim, esse teu crescimento, essa tua experiência, ela vai vir de baixo para cima. Para te chegar nesse topo, vai ter muito caminho para percorrer em categoria de base, que a gente pode fazer uma comparação para aquele que quer jogar futebol, né? Aquele que quer jogar futebol, ele vai ter muito caminho em categoria de base até chegar no nível profissional com 18, 19, 20 anos. Isso é o mesmo que vai acontecer com quem trabalha com futebol de uma forma mais fora do campo, como treinador, como preparador, né? Pode ser um pouco mais acelerado, pode ser um pouco mais lento, mas vai depender principalmente das tuas capacidades, vai depender principalmente do quanto tu está a fim de buscar e te aperfeiçoar naquilo. Eu acho que isso é o mais importante para quem procura trabalhar hoje em dia com futebol e quem procura trabalhar com alto nível, com rendimento.